Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje da Introdução à Engenharia Ambiental, dando continuidade à nossa unidade 2, que fala sobre aplicações da engenharia ambiental. Eu sou a professora Raquel, como vocês agora já estão sabendo, familiarizados. Sou geógrafa, formada em Geografia Bacharelado, mestre em Geografia e meu doutorado é em Ciências Marinhas Tropicais. O tema de hoje, falando de usos da água, ele tem muita relação com toda a minha formação, mas ele também tem muita relação com a formação futura de vocês de engenharia civil. Por quê? Porque nós moramos em um planeta que é conhecido como um planeta água, apesar do nome levar planeta Terra. E essa formação está intrinsecamente ligada com a formação que a gente vai ter geológica. Geológica, geomorfológica, a caracterização hídrica. Nós precisamos levar em consideração, por exemplo, a formação que nós vamos ter dos fundos oceânicos, da fossa mesoceânica, de todas essas placas tectônicas e tudo, todas essas formações, elas se voltam para a água. Mas quando a gente fala de água, é importante a gente ressaltar para que essa água, qual é o uso que essa água vai ser feita. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre esse meio, né? Entender esses parâmetros, dar continuidade nessas resoluções do CONAMA e entender como eu vou ter essa caracterização para esse uso, certo? Dando continuidade, nós vamos ter classificações dos corpos de água. Então, primeiramente, como é que essa água ela pode estar classificada? Nós encontramos no nosso planeta águas doces, águas salinas e águas salobras. E aí a gente aprende até na questão da gestão da água, só que a gente aprende isso de uma forma menos aprofundada no colégio, que as águas doces elas estão em menor quantidade no nosso planeta. Então a gente aprende inicialmente que a gestão da água, que a gente vai chamar de preservação, ela se deve por quê? Porque essa água doce é a água que nós consumimos diretamente. Essa água que a gente mata a sede, essa água que a gente precisa para ter vida. Então, claro, inicialmente vamos pensar na água doce como a parte mais importante que tem do mundo dessa parte dos recursos hídricos, certo? Mas a gente vai entender que existem técnicas depois para a gente tirar esse sal da água e ter o processo de dessalinização. Mas vamos entender o que é água doce. Qual é a diferença do que eu falar de água doces, águas salinas e águas salobras, certo? Águas doces, elas vão ter um percentual de salinidade. Aliás, toda água ela vai ter um percentual de salinidade. Quando eu falo em água doce, é que ela vai ter uma água inferior a 0,5 por mil. Quando eu falo em águas salobras, são águas que vão estar intermediárias. E quando eu falo em águas salinas, é as águas que vão ter a maior concentração de sal. Então, aula passada, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre a quantidade de sal, né, com um dos parâmetros de caracterização dessas águas. E realmente é uma caracterização para dizer como aquele ambiente está em relação à qualidade de água, mas ela também é um fator primordial que vai dizer em referência ao nosso uso sobre isso, certo? Então a gente precisa entender alguns conceitos para entender quais são os usos que são feitos
dessa água. Coloquei alguns conceitos aqui para a gente entender, por exemplo, dos ambientes lênticos, dos ambientes lóticos e da carga poluidora. O ambiente lêntico, ele vai ser esse ambiente que vai ser referido à água parada, com movimento lento ou estagnado. E o ambiente lótico, ele vai ser aquele ambiente relativo a águas continentais moventes. Então, vamos entender isso aqui na prática? O que é que eu entendo como um ambiente que está em movimento? Eu entendo o movimento, aquele ambiente como dinâmico. O que é que vai me trazer a dinâmica daquele ambiente? Por exemplo, as ondas. Eu entender como é que se dá aquele fluxo da água, como é que se dá a dinâmica daquele espaço. Então, quando eu estou na praia, quando eu estou no oceano, eu vejo que aquela água, ela não é uma água parada. Eu posso até ter ambientes que as ondas são mais calmas, que as ondas têm menos velocidade, que elas não se formam, por exemplo, com alturas tão consideráveis como os locais que a gente tem no Havaí ou em outras ondas que vai ser feito uso para quê? Para esportes náuticos como o surf. Porém, a gente tem tanto nesse que vai ter uma dinâmica maior quanto a menor, eu tenho todo um estudo relativo que vai ter essa caracterização do local, ou seja, a velocidade da onda, a formação do tipo da onda, a direção do que eu vou ter dessa corrente. Isso vai estar ligado, por exemplo, com um dos parâmetros que a gente viu na aula passada. A questão de eu ter sólidos na água, na superfície. Se eu tiver uma dinâmica muito grande, o que é que vai acontecer com esses sólidos? Muito mais fácil eles serem o quê? Dissolvidos. Eu tenho uma depuração. Isso acontece também relacionado diretamente com os resíduos que vão ser lançados nesse ambiente. Quando eu penso num ambiente lêntico, e isso também remete àquela coisa lenta, estagnada, eu estou pensando no ambiente de uma lagoa, por exemplo. A lagoa, ela tem uma outra dinâmica. Ela não tem uma dinâmica de grandes correntes, grandes marés, são ambientes menores, ou seja, tem uma vazão menor e são ambientes que vão ficar parados. Então, ele tem um poder de depuração muito menor do que eu tenho nos ambientes lógicos, certo? E por fim, eu tenho a carga poluidora, que é uma quantidade de determinante poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor expressa em unidade de massa por tempo. E aí vamos entender, se ele é transportado, né? Eu entendo, por exemplo, que se ele está num ambiente dinâmico, num ciclo da água, que vai ter, por exemplo, uma nascente na parte mais alta, nas serras, nas montanhas, e vai ir até a foz, que é o oceano, eu entendo que ele vai ser transportado, ele vai se diluindo, ou seja, tem aí uma característica dessa carga poluidora ser transportada e ela ir se diluindo, ela ir se perdendo e o impacto ser menor no caminho. Diferente dessa carga poluidora, ela ser colocada toda num ambiente só, como uma lagoa, certo? Então, isso é importante a gente ter certos tipos de conceito para a gente entender como eu posso fazer os usos nesses ambientes. Se eu penso nisso, então eu posso entender que existem ambientes que vai ter a água apropriada para eu fazer determinados usos e vai ter ambiente que não vai ter a água apropriada. Então, existem esses conceitos, mas também existem os conceitos
que vão classificar. Não é só necessariamente na quantidade de sal, mas é o que cada classe dessa ela vai poder realizar. Quem é que vai me dizer essa conceituação? Novamente vai ser o CONAMA. A gente está trabalhando com a resolução 357, que é uma das mais importantes. Esses conceitos fazem todos partes dessa conceituação, né, dessa resolução. Mas não só isso. Ele vai me dizer, por exemplo, se uma água pode ou não ter uma quantidade de magnésio, se uma água pode ou não ter quantidade de enxofre, se eu posso ou não ter metais pesados, se eu posso ou não ter, por exemplo, bactérias, quais tipos de bactérias, se eu posso ter alguns tipos de poluidores, qual é o uso que vai ser feito disso, certo? Então é importante a gente ter essa resolução, porque ela vai servir para a gente como uma NBR. Ela vai servir como algo que você vai utilizar para identificar, olha, tem aquela água eu preciso identificar se é uma água que eu posso fazer no uso direto. Claro que eu vou precisar fazer uma coleta. Dentro dessa coleta, eu vou ter esses parâmetros para ser analisado e eu vou ter essas resoluções para eu poder fazer um comparativo. Então, esse comparativo dessa resolução, ele vai me dizer, por exemplo, existe uma quantidade de bactérias termotolerantes, o que é que existe aqui que não pode ter? O que é que pode ter, por exemplo, uma água com mercúrio, uma água que foi próxima a um vazamento de óleo, certo? De um ambiente. Então, assim, esses conceitos vão todos estar dentro dessa resolução e vai ser muito importante. Mas a gente não trabalha só com essa resolução quando a gente fala de uso. A gente trabalha, por exemplo, com a resolução 406 e entre outros, que vai falar também da questão de balneabilidade. Então, o que é essa balneabilidade? A minha água, ela não é necessariamente para um consumo direto, para eu ingerir, mas ela também está dentro desse uso que vai ser realizado de banho, de água para nadar, para esportes náuticos, para navegação. Então, nós vamos ter outras resoluções que vão fazer o quê? Que vão ser fundamentais para que a gente tenha uma planilha, uma espécie aí de informativo que vai dizer o que a gente deve ou não fazer, de que forma a gente pode consumir isso, certo? Por exemplo, dentro dessas classes da água, a gente vai identificar que a resolução ela vai ser bem clara com cada classe, com cada conceito. Se eu tenho uma água doce, essa água doce vai ter desde a classe especial até a classe 4. Cada classe dessa vai destrinchar, vai ser específica no uso que eu vou poder fazer dessa água. Então, por exemplo, a água é doce. Eu já tenho a conceituação da quantidade de sal que ela pode ter. Se ela é doce, ela é uma água destinada e ela estiver numa classe especial, ela vai ser uma água destinada ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Então, vamos entender aqui, certo? Vamos entender o que é que cada ponto desse. Primeiro, todas as classes vão poder ser feitos uso de consumo humano direto? Não. Apenas a classe doce, de água doce.
Então, essa classe especial, ela vai ser destinada só a água doce, só o conceito de água doce. Então, ela serve o quê? Principalmente para matar a sede. E aí você vai ver que toda legislação vai deixar isso bem claro. Quando ele fala o quê? Se você tiver uma seca muito extrema, se você tiver uma dificuldade de abastecimento de água nos municípios, o que vai ter que ter como importância é esse consumo direto para a população. Primeiro, os seres, né, os homens, os seres humanos e depois os animais. Nós vamos ter a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Então, entenda que essa água ela é fundamental para a gente ter aqueles ciclos, para a gente ter esses ecossistemas, para a gente ter todo esse equilíbrio acontecendo, todas essas relações de tanto flora quanto fauna, certo? E quando a gente fala que ele também é destinado à preservação desses ambientes aquáticos, certo? A gente quer dizer que essas águas elas vão ser destinadas para esse futuro, para esse objetivo. E aí a gente precisa entender que a água ela tem um valor monetário, certo? E esse valor, a forma que vai ser, nós pagamos também ao município, nós pagamos ao estado para que ela possa ser reservada, para que ela possa ser distribuída para a população. E aí vale ressaltar que eu estou falando de conservação, de proteção integral. Unidades de conservação, de proteção integral. O que é que eu estou querendo falar com essas unidades? Estou querendo falar que tem uma legislação própria para essas unidades de conservação. E todas as vezes que eu tiver uma unidade de conservação, eu estou dizendo que o uso que nós vamos fazer dessa unidade, ele é totalmente restritivo à lei. Ou seja, nós podemos chegar nesse ambiente e desmatar e plantar, nós podemos chegar e construir. Não, são unidades que têm o uso totalmente restrito, porque são áreas que entende-se que ela precisa de uma preservação maior, e entende-se também que precisa dessa classe, desse consumo de água para poder sobreviver, ter a gestão daquele local e a preservação daquele local, certo? Pronto, então a gente está falando de uma primeira classe, mas aí a gente está falando que essa classe ela vai até a classe 4, certo? Existe uma diferença muito grande, vamos entender aqui um exemplo, por exemplo, da classe 3. E esse exemplo ele está sendo dado dentro das águas doces. As águas que podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. Se ele está dizendo que é para o consumo humano após o tratamento, primeira coisa, eu preciso entender que essa água eu posso ter um tratamento e um reuso da água, mas não necessariamente essa água vai ser utilizada para ser bebida. Ela tem um limitante, certo? Do que é que vai ser utilizado. Então, eu tenho, por exemplo, aquelas técnicas de reuso de água, água cinza, que tenho a água inicialmente no ponto, depois do tratamento ela vai ser feito outro uso. E da especial até a classe 4, o tratamento ele vai tendo por estágio e ele vai aumentando, ele vai sendo intensificado. Ou seja, a classe especial ela não precisa desse tratamento.
Mas já a última classe, que é a 4, ela já vai precisar de um tratamento totalmente avançado. Esse que a gente já consegue ver na classe 3 também, certo? A irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forageiras. Primeira coisa, a gente precisa lembrar também, levar em consideração que na irrigação nós vamos ter alimentos que vão ser consumidos diretamente e também tem a questão da casca ou não, e nós vamos ter alimentos que não vão ser consumidos diretamente. Isso tem uma modificação através da água, certo? Por quê? Porque o alimento que vai absorver e que eu vou consumir diretamente, ele precisa ter uma água de uma qualidade excelente. Ou seja, ele precisa estar numa classe especial para que eu possa ter o consumo direto daquele alimento. O que não vai ter aquela mesma absorção, que não vai ser direto, pode acontecer que a água não precise ser tão perfeita a esse ponto. E aí a gente também, quando for consumir isso, né, a gente vai utilizar essa água para limpeza e tudo, mas a gente pode utilizar para irrigação. Se eu tenho um consumo direto, não posso. Se eu vou fazer um esporte que eu preciso que seja direto o meu contato para a água, eu não posso fazer isso dentro do ambiente que seja poluído ou contaminado, certo? Na classe 3, eu ainda consigo fazer uma pesca amadora. Consigo, por exemplo, recreação de contato secundário. Perceba, eu já não posso ter recreamento de contato primário com a água. E a dessedentação de animais. A dessedentação de animais aí ela está acontecendo, não é nem na classe especial. Ela está acontecendo com uma classe que pode ter um tratamento para essa água. Então perceba, o uso ele vai aumentando ou sendo mais restrito de acordo com a qualidade da água. Então, quando eu pegar a água salina, que ela vai ter, por exemplo, uma classe 1, ela não vai ter uma classe especial, mas ela vai ter uma classe 1, eu não posso beber pela quantidade de sal que já existe. Existe um processo hoje em dia para a gente fazer o uso dessa água? Existe. É um processo de dessalinização da água. Por que, que ele não é tão usado? Por que, que não se coloca isso como é, um futuro, como uma técnica tão utilizada? Porque ela não é viável economicamente. Quando a gente trabalha com sustentabilidade, nós temos que trabalhar essa sustentabilidade pelo menos em três viés, que é a questão econômica, a questão do meio ambiente e a questão social. Eu posso ter algo, uma técnica ou algo que vai ser utilizado que ambientalmente ela é perfeita, mas economicamente ela não é viável. Então, se ela não é viável, sem tudo isso, então eu restringo, certo? Não é algo que vai ser utilizado, principalmente quando a gente fala nas políticas públicas, porque nas políticas públicas a gente tem uma limitação de dinheiro. É diferente de você pegar uma empresa privada que vai utilizar essa técnica para fazer essa dessalinização, certo? Mas na pública a gente tem isso. Então, por exemplo, existem técnicas para ter essa dessalinização, mas dificilmente o município vai colocar isso num poço que geralmente vai ser uma água salobra, num poço que tem 15 pessoas na comunidade, certo? Por quê? Porque vai ser um custo muito alto para o governo para que ele possa estar realizando isso. Então, para ele colocar esse dessalinizador, precisa de mais gente para ele poder justificar o uso, certo? E aí a gente vai tendo essa classificação em outras classes também, né?
a salina, a salobra, e identificar que esses usos, eles são relativos. Se eu vou, por exemplo, fazer navegação, eu não preciso fazer essa navegação num rio que esteja com qualidade perfeita. Eu posso fazer essa navegação num rio que não esteja com a ótima qualidade, mas que eu também não vou ter esse contato direto com a água. Então, esse contato, tudo isso é relativo e é referente a essa conceituação. Lembrando que todas essas águas, todos esses locais vai ter os seus parâmetros de pH apropriado, quantidade de sal, turbidez, temperatura, né? Parâmetros físicos, químicos e biológicos. E isso vai ser visto através de coleta. Coleta é essa que vai fazer apropriado, uma garrafa apropriada, de uma forma apropriada, dentro num laboratório que vai fazer isso apropriadamente para que a gente possa ter uma noção dessa classificação, certo? E aí, novamente, esses parâmetros que vão ser utilizados, eles vão estar na norma para que as pessoas que vão pedir esse estudo, que precisem desse estudo, eles possam se basear. Quando você faz um estudo ambiental, por exemplo, que você precisa entender, precisa fazer essa avaliação de qualidade de água, você vai ter que fazer um laudo com todas as questões, todos os parâmetros que saíram, fazer esse laudo para fazer esse comparativo se aquela água está apropriada, né? Voltamos para a qualidade de água. Mas o uso está ligado muito diretamente à qualidade de água. Então, ó, desde a questão do bebê ao transporte, a questão da balneabilidade, nós vamos ter também criatórios de camarão, que vão ser as carciniculturas, tem o seu impacto, mas também eles precisam de determinadas águas para poder isso acontecer, né? Tem a questão da preservação, e quando eu falo de preservação dos ambientes, tá, isso está ligado diretamente à Constituição de 88, que vai ter essa legislação voltada para essa conservação do meio ambiente, né? Por lei, o Estado ele tem que investir em pesquisa e tem que ter essa legislação para cuidar, e também é um ciclo. Eu preciso da água para preservar aquele ambiente, e aquele ambiente, para ser preservado, precisa preservar a água. Então, tudo isso está interligado dentro da minha teoria sistêmica, né? Nada funciona isoladamente. Então, o uso da água, ele vai ser aí o principal ponto, o principal pilar que vai conduzir a qualidade de água, vai conduzir como é que vai ser feitos os processos, vai conduzir os tratamentos apropriados, como é que vai ser utilizado, como as comunidades vão utilizar e como vai ser o abastecimento, certo? Então, gente, por hoje nós finalizamos essa parte. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas das dúvidas. E na próxima aula nós vamos estar novamente tirando mais dúvidas e falando mais dos capítulos da introdução à engenharia ambiental. Bons estudos!